Olá, celebra-se hoje o Dia da Mulher Guineense, uma data bastante importante para refletirmos juntos sobre os flagelos com que inúmeras mulheres são confrontadas diariamente, não dispondo muitas das vezes de proteção legal para fazer valer os seus legítimos direitos. Ao longo dos tempos, temos assistido pacificamente uma diferença abismal no tratamento entre o homem e a mulher que urge alterar. É justamente sobre esse fosso de desigualdades sociais que centralizarei a minha abordagem, procurando, na medida do possível, fazer uma análise crítica da integração da mulher guineense em vários quadrantes da sociedade, bem como descortinar aquilo que, a meu ver, considero ser um dos males e causa de tremendas injustiças praticadas contra as inofensivas mulheres guineenses. Para falar da integração da mulher na sociedade guineense, é preciso ter uma visão holística daquilo que são as matrizes e pressupostos valorativos que caracterizam a filosofia dos guineenses. E isto remete-nos desde logo para um enquadramento cultural com vista a apurar o substrato sociocultural que separam os dois géneros. E este enquadramento sociocultural prende-se com o facto da sociedade guineense ser composta por múltiplas mundividências, a começar no plano étnico, religioso e social, que sumariamente analisarei já a seguir. Todos estes fatores conjugados acabam por não contribuir em nada para uma autêntica integração das mulheres, nomeadamente no que toca aos direitos fundamentais que lhes assistem e que continuam a ser-lhes flagrantemente negados. O primeiro ponto de acentuação das desigualdades do gênero na Guiné-Bissau tem a ver com a diversidade étnica. Esta, baseada nos poderes autóctones, limita significativamente a intervenção das autoridades na concretização do Estado de Direito democrático na esfera jurídica dos particulares. Como se sabe, pelo menos por aqueles que conhecem bem a realidade concreta da sociedade guineense, a maioria das etnias da Guiné-Bissau firma as suas arraigadas crenças na supremacia do homem face à mulher, que já vinha de tradições remotas herdadas pelos antepassados. Esta obsoleta ideologia está profundamente enraizada na concepção da generalidade do povo guineense, obstaculizando assim a autonomia das mulheres, no sentido de comprovarem devidamente o seu potencial humano. O segundo ponto prende-se com a ordem religiosa, que se destaca também como um dos fatores de acentuação das desigualdades e injustiças sociais, sobretudo no que concerne a submissão total das mulheres em relação aos homens e certos privilégios que somente são reservados a estes. Os animistas, por exemplo, defendem manifestamente essa redutora mundividência juntamente com a religião islâmica. Por mais que possam surgir objeções contrárias acerca disso, a forma como estas duas religiões encaram e tratam a mulher torna passível extrair delas a conclusão que acabo de afirmar. A única exceção são os cristãos, que têm uma postura diferente, embora não tão nítida como deveria ser à luz dos impolutos princípios e valores da Bíblia Sagrada, uma vez que todos os seres humanos são filhos de Deus e o Senhor Jesus Cristo veio para todos salvar. A universalidade dos fundamentos e da mensagem cristã tem como consequência prática a afirmação de uma regra de igualdade entre todos os seres humanos. Por isso, o apóstolo Paulo vai peremptoriamente afirmar na sua epístola aos Gálatas 3:28, que passo a citar, que não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, para vincar manifestamente o princípio da igualdade entre os seres humanos diante de todo o poderoso Deus. O terceiro e último ponto envolve a ordem sociológica, sobre a qual assenta a tradição de usos e costumes, este último caracterizado pela prática reiterada com convicção de obrigatoriedade, que a sociedade guineense emana e incorpora no seu seio, tal como qualquer outra sociedade, e com as suas múltiplas tendências para um machismo exacerbado, consubstanciando na sua essência uma mundividência de machundade que se traduz na subalternização do sexo feminino e na inquestionável primazia do homem em todas as esferas e circunstâncias da vida. Todas essas vicissitudes comportamentais acabam naturalmente por ter repercussões extremamente negativas na forma de ver e considerar a figura da mulher na Guiné-Bissau.
Feito este brevíssimo enquadramento, estamos agora na altura necessária de poder enumerar diretamente os grandes desafios que se colocam ainda hoje às oprimidas mulheres guineenses. Desde logo, os desafios que se colocam à mulher guineense prendem-se com a desproteção legal, a injustiça social, a discriminação laboral, o não acesso à educação e cultura, o galopante taxa da mortalidade materno-infantil, o flagelo do HIV, a ofensa à sua integridade física e psicológica, que engloba sempre a prática da mutilação genital feminina, a violência doméstica e o casamento forçado, a que a maioria das mulheres é submetida em nome da religião ou tradição, e que resultam sempre nos danos psicológicos irreparáveis e, em determinados casos, na morte prematura das visadas. Todos estes gritantes males cometidos contra as mulheres guineenses, que não têm merecido uma atenção especial dos sucessivos governantes do país, pelo menos por enquanto, violam flagrantemente os princípios e valores consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a Guiné-Bissau ratificou e adotou na sua Constituição da República, conhecidos como direitos irrenunciáveis e inderogáveis a qualquer pessoa humana. São um conjunto de direitos inatos ao homem e que configuram os chamados direitos fundamentais, transcendendo o próprio Estado na sua atuação com os particulares. Perante toda a verdade exposta, levanta-se a pertinente questão de saber como é que a sociedade guineense poderá responder positivamente a estas graves discriminações e ofensas praticadas contra as mulheres. Eis a questão. A resposta não podia ser mais do que taxativa, por razões óbvias, dado que todos nós sabemos o que deve ser feito para resolver cabalmente essa calamidade pública, inclusive as próprias autoridades do país. Acontece que, por vicissitudes várias e supervenientes, os discursos a que temos assistido por parte dos sucessivos governos guineenses sobre este assunto não passam mais de raciocínios falazes e tautológicos que visam unicamente engodar a opinião pública e assim continuar a perpetuar o real combate deste flagelo humano. Afirmo isto de viva convicção porque há um desinteresse do Estado perante tais manifestos abusos. Basta vermos as lacunas legislativas que há no país e a impunidade desmedida sobre as reiteradas violações que as mulheres sofrem diariamente, sem praticamente resultar em nada contra os infratores, para concluirmos que de facto o país está ainda muito aquém de superar tais cancros sociais. Por outras palavras, o Estado guineense mostra-se cego e incapaz perante uma realidade cognoscível e tão fácil de solucionar. Para colmatar definitivamente a marginalização a que as mulheres são votadas no seu cotidiano, é preciso que o Estado guineense assuma de facto as suas responsabilidades político-governativas e reforce o seu papel interventivo na esfera jurídica dos particulares, através de mecanismos execuíveis que visem resolver na íntegra as injustiças perpetradas contra as mulheres. Criar-lhes, acima de tudo, condições dignas de acesso à boa educação, promover campanhas de sensibilização para a sociedade civil, elaborar leis mais vigorosas para criminalizar todos os abusos que ofendem a dignidade da mulher. O Estado não se pode conformar somente em fazer leis punitivas bonitas e reduzi-las ao mero formalismo legislativo, mas sim demonstrar a sua força jurídica no âmbito da sua aplicação prática na vida dos cidadãos. Se as autoridades guineenses proporcionarem condições dignas para as mulheres se aculturarem, obviamente que isto teria um reflexo bastante positivo na sociedade em geral, ou seja, contribuiria para reduzir drasticamente muitas das ofensas cometidas contra as mulheres, bem como facultar-lhes as ferramentas indispensáveis para se saberem defender das violências físico-psicológicas a que são permanentemente sujeitas perante os grunhos homens. Ademais, ajudaria a controlar as doenças infectocontagiosas, gravidez precoce e indesejadas, que continuam ainda hoje a atingi-las com índices bastante preocupantes. Em suma, possibilitar-lhes-ia melhores condições de vida para se autorrealizarem e deste modo ganharem a sua completa autonomia, libertando-se da dependência dos homens. Tudo isto ajudaria consideravelmente a equilibrar a balança no tratamento dos dois gêneros e reforçaria a concretização plena do princípio da igualdade entre ambos os sexos. Espero, de facto, do fundo do meu coração, que num futuro breve,
Estas minhas legítimas aspirações, que são também as aspirações das mulheres guineenses e de alguns homens de boa vontade, sejam atendidas pelas autoridades da Guiné-Bissau e que todos nós, mulheres e homens, acima de tudo os seres humanos, possamos viver em espírito de igualdade, harmonia, fraternidade e progresso para o bem-estar de todo o povo. Assim espero assim mesmo. Viva as valentes e imbatíveis mulheres guineenses. Viva a todos os homens e mulheres de boa vontade. Viva a igualdade, a liberdade, a autonomia e a autodeterminação das mulheres. Obrigado.